Vamos lá. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero só dizer a vocês que quando eu cumprimento a igreja com graça, é graça a favor de Deus e graça a riso. A gente não pode perder o bom humor. Mesmo nas horas mais difíceis, precisamos exercitar o bom humor. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus. Se quiser apenas escute, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E a tarefa para casa é ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, que o Senhor venha falar de modo vivo com cada uma das pessoas que escutarão essa mensagem, tanto presencialmente quanto através do vídeo. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém? A palavra de hoje é uma palavra de encorajamento. E o que o Senhor quer nos dizer hoje a cada um daqueles que escutarão essa mensagem é: coragem, não é tempo de esmorecer. As situações têm sido extremamente difíceis para a maioria absoluta de nós. São lutas por fora, temores múltiplos por dentro. E em nenhuma outra época o povo de Deus necessitou tanto de coragem para seguir em frente como em nosso tempo. Nós temos nos empenhado em clamar, em orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu tenho visto e ouvido coisas que têm me deixado estupefata. Críticas, augúrios, julgamentos em relação àqueles irmãos. Nenhum de nós, do lado de cá da eternidade, está pronto ou livre de passar por uma situação daquela. E quando isso acontece, quando a situação daquela acontece, o Senhor está requerendo de nós um exercício de amor e graça de Deus. Oremos, clamemos insistentemente por aqueles amados irmãos. Que a graça do Senhor possa assisti-los. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que estão passando ali por aquela situação. E eu confesso que tem momentos que eu não aguento ouvir os noticiários. Eu não estou preparada para ver tantas agonias vividas por aqueles amados irmãos. Ligar o televisor para ouvir os noticiários, inevitavelmente tem sido um tempo de choro, de angústia profunda de alma.
E aí eu prefiro desligar e orar e clamar ao Senhor que entre ali com a providência que só Ele sabe necessária. Hoje eu queria encorajá-los a manter essa atitude perseverante em Cristo face às lutas não poucas que têm se levantado contra o povo de Deus em todas as situações. Também tenho pedido oração pelas lideranças lá em Israel. A gente vê uma facção da igreja idolatrando aquele Israel nação. O verdadeiro Israel de Deus do nosso tempo é formado por judeus e gentios convertidos ao Cristo. Aqueles que estão lá não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E têm sido instrumentos para dizimar crianças e sobretudo idosos palestinos, quando são irmãos segundo a linhagem trazida pelo Senhor a esta terra. Que o Senhor possa nos dar graça para orar, pedindo sabedoria aos líderes do Israel nação, para que os olhos daqueles líderes sejam abertos e que a graça inunde aqueles corações e Jesus seja manifesto e os olhos espirituais deles sejam abertos para enxergar o Cristo de Deus. O texto lido são as palavras iniciais de despedida do autor desta epístola. Aqui ele exorta seus leitores a manterem uma atitude de viva perseverança no Senhor em meio aos embates da vida. Está difícil demais seguir em frente do lado de cada eternidade. Temos vivido e visto muitas lutas, são batalhas sem fim com enfermidades, decepções, perdas irreparáveis, dificuldades relacionais sem conta, ausências irremediáveis, oposições que se levantam para nos fazer tremer nas bases e nos fazer perder o equilíbrio e a fé. E eu repito, o Senhor diz para cada um de nós: coragem, confia, eu estou no controle soberano de todas as coisas. Enquanto aqueles que não conhecem ao Senhor chegam a extremos de desespero, os que têm um relacionamento íntimo com o Senhor saem escoriados, mas firmes em Deus. Seguem combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Somos sobreviventes, mais que vencedores, das muitas guerras que nos assolam. A ordem do Senhor continua sendo avançar, seguir em frente, sem olhar para trás ou esmorecer, sempre prontos a testemunhar da razão da esperança que há em nós. E essa esperança não é um mero sentimento, uma mera expectação positiva, não. É uma pessoa viva, chamada Jesus, o Cristo de Deus. E eu repito 1000 vezes se for preciso, se não fosse o Senhor, a esperança viva de Israel, que é o Cristo, nenhum de nós estaria de pé. Somos instados a perseverar na fé sem esmorecer, mesmo apesar de todos os pesares que tem nos assolado. Que possamos caminhar firmes, olhando sempre para o Cristo, nos apegando a Ele e nos firmando nele perseverantemente em oração e vigilância constantes. Só Cristo é a certeza da vitória, mesmo em meio às lutas mais renhidas. E eu repito, não têm sido poucas essas lutas. É essa fé perseverante e esperançosa no Senhor que nos move a enfrentar tantas lutas sem esmorecer. Mesmo que o nosso corpo adoeça ou morra, o nosso espírito se renova de dia em dia, diz a palavra de Deus. Às vezes nós oramos por determinadas situações e muitas vezes não sabemos
Senhor vai responder, na maioria absoluta das vezes. E ultimamente o Senhor tem trazido muito essa questão ao meu coração. Está orando por uma causa, está orando por um familiar, está orando por uma situação ou circunstância, e de repente parece que as coisas pioram e muito. E aí tendemos a dizer: Senhor, eu orei tanto, Senhor, e está acontecendo isso. Não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu pensei. Aí o Senhor diz: se aquiete, sou eu, não temas. Muitas vezes uma grande arrumação demanda uma grande desarrumação, para que as coisas se encaixem nos seus devidos lugares. E eu queria trazer uma palavra especialmente para as mulheres de Deus. Sejam edificadoras, construtoras dentro dos seus lares. Estejam vocês vivendo num contexto familiar ou vivendo sozinhas, Deus tem algo para fazer através de você, em você e através de você. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente, renovando sempre a nossa esperança, que eu repito, não é uma expectação positiva, é uma pessoa chamada Jesus. O texto lido nos aponta 3 ações imperativas que nos ajudarão a não esmorecer diante das lutas que têm se levantado nas nossas vidas. Primeira ação: olhar para os que perseveraram antes de nós. Testemunhar é mais do que falar, é mostrar as evidências daquilo que se operou em nós. Não tem nada mais fácil do que criar um testemunho para impressionar, sobretudo aqueles que não conhecem a palavra. E eu repito, testemunhar é mais do que falar, mas é mostrar as evidências daquilo que se operou em nós. Todas as vezes que temos um grande desafio pela frente, somos encorajados a olhar para aquela nuvem de testemunha ou testemunhas que viveu antes de nós e está descrita na grande galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Antes de ler Hebreus 12, voltem uma página e leiam Hebreus 11. O cristão precisa estar sempre voltando aqueles testemunhos. Ali encontramos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que pela sua fé foram as últimas consequências. E o texto diz que fecharam a boca de leões, derrubaram gigantes, saltaram muralhas e desbarataram exércitos, e outros pela mesma fé chegaram ao martírio, sem desistir ou negar o Senhor. Olhar para estes heróis turbina a nossa fé. Se eles conseguiram, nós também em Cristo conseguiremos. Não na nossa própria força, porque não há força humana capaz de suportar o sofrimento sem que haja uma reclamação ou uma revolta. Quando atravessamos esses vales de dificuldades, de problemas cada vez mais difíceis, precisamos mais do que nunca estar com a nossa fé ancorada no autor e consumador dela, que é o próprio Cristo. Segunda ação imperativa: desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tem atravancado os nossos passos. Nunca vi tanto crente reclamador. Hora de fechar a boca em relação àqueles que estão à nossa volta e falar com o Senhor sobre aquilo que tem nos assolado, nos entristecido, nos incomodado. Ninguém corre carregando fardos. Até a roupa do corredor precisa ser leve para lhe facilitar a corrida. Por que então carregamos tantos fardos desnecessários e teimamos em carregar nossos pecados de estimação? Nos agarramos a tantas coisas que, apesar de não serem pecados em si mesmas, representam pesos para nós.
São costumes, manias, exigências que de certa forma nos têm aprisionado e impedido que vivamos com leveza e experimentemos a plenitude que Jesus prometeu. Há ainda aqueles pecados de estimação que insistimos em não nos livrar. São aqueles ídolos ocultos que escondemos nos porões das nossas almas. São as velhas inclinações que teimamos em manter. Aliás, a teimosia, que é a obstinação, é considerada idolatria e culto a ídolos do lar. É tempo de nos livrarmos deles para que possamos completar essa carreira proposta para nós. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Aprendamos a andar com pouca bagagem, sem contar com aquelas lutas sem fim por amealhar coisas e valores que vão ficar aqui. Nada será levado. Aí vem a terceira ação: focar firmemente em Jesus, considerando seus sofrimentos e oposições. Jesus é o nosso único paradigma real. Ninguém sofreu mais do que o Senhor. Por isso, Ele sabe o que sentimos, Ele conhece a nossa dor e se tornou o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque a nossa semelhança, diz a palavra, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecados. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Somos estimulados pelo autor de Hebreus a focar em Cristo continuamente. Muitos em nosso meio têm estado fatigados, desanimados e sentem a alma desmaiar dentro de si. Tal a natureza das provações que têm experimentado. Entendemos que não é da vontade de Deus que venhamos a esmorecer diante dessas lutas diárias. Contudo, para que isto não aconteça, não podemos perder de vista nenhuma das ordenanças já citadas há pouco. Aflições teremos com certeza, mas Jesus nos garante a vitória. Confiemos nele. Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Confiemos nele, entreguemos a ele. E eu repito, já digamos amém para aquilo que ele fará na situação. Pare de dar ordens a Deus. Paremos de dar ordens a Deus. Outro dia vi um sujeito pregando na televisão. Eu tive vontade de quebrar, foi a televisão. Ele dizia: eu exijo, eu ordeno que o senhor faça isso, faça aquilo. E descobri naquela pregação que a misericórdia do Senhor aumentou, porque senão ele tinha sido consumido ali mesmo. O que o texto nos ensina a cada novo dia? Primeira lição: olhemos para os que perseveraram em Cristo e completaram a corrida antes de nós. Segunda lição: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente tem nos assediado, impedindo que corramos com desenvoltura a carreira da fé. Terceira lição: foquemos sempre no Cristo, considerando seus sofrimentos e oposições. Ele venceu para nos habilitar a vencer. E em quarto lugar, perseveremos esperançosos sempre no Senhor, para não esmorecer na caminhada. Que o Senhor nos abençoe e aumente a nossa fé, renovando a nossa esperança e perseverança, nos fortalecendo nele e na força do seu poder. Que ele nos faça mais que vencedores por meio dele próprio, Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Deus. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar umas pelas outras.
sabe?